Janet compareceu à audiência marcada por Claude. Estava bem desconfortável, pois a presença intimidadora do loiro era tão forte que ela mal conseguia respirar. Também não sabia como puxar assunto, já que apesar de tê-la chamado ali, Claude não parecia interessado em conversar com ela. E como se isso tudo não bastasse, ele ainda dormiu no meio da conversa, deixando ela sem jeito. Janet então resolveu se retirar para deixá-lo descansar. Assim que saiu do cômodo, Claude acordou. Ele havia fingido estar dormindo. Na verdade, ele estava testando algo que ele havia notado. O fato de que, quando ele estava junto de Janet, a sua dor de cabeça desaparecia. No dia seguinte, o Duque Alfeus informou a Janet que o imperador havia solicitado uma nova visita dela. Quis saber o que ela tanto conversava com Claude para que ele quisesse vê-la mais uma vez. Afinal, a garota havia contado para ele que na primeira reunião, o imperador apenas dormiu. Nem Janet sabia explicar o motivo, já que nada havia acontecido. O Duque, no entanto, estava naquele modo. Quando a esmola é demais até o santo desconfia, seus planos de criar uma dependência de Claude por Janet como substituta de Atia estavam dando muito certo, e ele estava achando isso meio estranho. Alfeus queria que tudo se resolvesse logo, pois ele não aguentava mais ficar lidando com Anastácio. Ao sair do escritório do Duque, Anastácio apareceu novamente diante de Janet, curioso sobre o bom humor dela. A garota, de boquinha solta, contou que tudo estava indo bem entre ela e o pai, que havia solicitado novamente sua presença no palácio. Claro que Anastácio fingiu felicidade pelo sucesso dela, comentando que eles haviam passado muito tempo separados e que aquela era uma boa notícia. Porém, a felicidade da filha, considerando seu irmão mais novo como o verdadeiro pai dela, não agradava nada a esse falso moreno, que ficou com cara de tacho enquanto a garota se mostrava radiante. Olá, eu sou a Pai, esse é o Portal Pão A, passando para avisar de não esquecer de deixar seu like, é muito importante para o portal se manter ativo. E se puder, ajude na manutenção dos materiais necessários para o vídeo continuarem sendo criados, entrando no nosso clube de viajantes ou se quiser apoiando com Love Pix. Obrigada a todos que apoiam, deixando mensagem, deixando likes, me encorajando a continuar com esse trabalho. Esse vídeo é uma homenagem a vocês. Vamos que o portal vai brilhar, hein? Kiel, que ainda estava procurando Patanásia, tinha uma pulga atrás da orelha com esse convidado do pai dele. O homem passou a morar na mansão desde o baile de debut, o que coincidia com o pai estar andando muito nervoso, o descontrole repentino dos poderes da princesa, o comportamento estranho do imperador e agora o sumiço de Ati. E Jequiel sabia que o próprio pai não era fluxicheiro e desconfiava que ele e esse tal estranho estivessem envolvidos em tudo isso. Já Ati estava tomada pela saudade e decidiu visitar escondida seu antigo anexo no palácio para ver sua babá Lily. Lily ficou feliz e desesperada ao mesmo tempo, pois queria saber se Ati havia se machucado, onde ela esteve todo aquele tempo, se estava bem. Ati tentou acalmá-la sem revelar muito sobre seu paradeiro atual. Ela explicou que não havia voltado de vez, só estava ali dando uma passada para poder tranquilizar a babá. Porém, Lily contou que Claude estava à procura dela e parecia arrependido de tudo que havia feito. Inclusive, pediu que, se alguém a visse, dissesse que ele queria vê-la no Palácio Esmeralda novamente. Mesmo que ele ainda não tivesse recuperado as memórias, Lily via a situação de forma positiva. Já Hat, no entanto, não tinha tanta certeza se deveria fazer isso ou não. Claude estava no jardim tomando chá com a Janet, enquanto a garota se mostrava bem feliz pelo encontro. Já ele, mentalmente, a chamava de coisa. Só estava ali se aproveitando do fato de que, por estar perto dela, sua dor de cabeça desaparecia. Ele não tinha nenhum sentimento paternal ou qualquer coisa pela garota. Duvida até que ele veja ela como gente. Ati, que havia ido ao jardim tentar visitar o pai, viu a cena dos dois tomando chá juntos e começou a se sentir deprimida. Achava que aquela deveria ser a cena original entre pai e filha e que sua existência e as mudanças que ela havia causado no enredo foi o que impediu a aproximação deles. Ela ficou tão abalada que acabou se teletransportando inconscientemente para a casa do Duque, mais especificamente para o quarto de Jequiel, que estava prestes a trocar de roupa. Quando percebeu o que estava acontecendo e onde havia parado, ela tentou fugir, é claro, mas o albino a impediu. E Jequiel ficou incrédulo ao ver que era realmente a princesa diante dele. Depois de acalmá-la, garantindo que ele não tinha tirado nenhuma peça de roupa, quis saber por onde ela andou todo aquele tempo, já que ele estava procurando por ela feito um louco e não achava rastro dela em lugar nenhum. Ao descobrir que ela apenas ficava migrando de pousada em pousada, sem nenhuma escolta ou proteção, ele ficou ainda mais preocupado.
Afinal, a cabeça dela quase estava a prêmio. Qualquer um com más intenções poderia sequestrá-la para tirar dinheiro de Claude, né? Mesmo dizendo que usava magia de teletransporte para sair sem ser vista, Ezequiel continuava apreensivo e ofereceu sua própria casa como esconderijo. Desde que se formou na academia, havia preparado muitos quartos extras para amigos, e o pai nunca os verificava. At poderia usá-lo sem problema sem que o Duque soubesse. Como ela não respondia, Ezequiel sugeriu outras opções, desesperado para que ela aceitasse alguma delas para ficar em um local fixo onde ele pudesse ter acesso. Janet, que foi conversar com Ezequiel, levou um susto ao ver a At ali. Para evitar que o jovem descobrisse que as duas já vinham interagindo há um tempo, At correu para se apresentar como se não visse a garota há muito tempo, enquanto sussurrava para ela que Ezequiel havia descoberto ela por acidente. Janet entrou na encenação, mas ficou chateada, afinal queria que aquele segredo fosse apenas entre elas duas, e não gostou nada de Ezequiel também agora estar envolvido. Ezequiel escolheu um quarto para que At ficasse, o que a deixou aliviada, pois ela não precisaria mais ficar pulando de um canto para o outro. No entanto, a Janet continuava ali se sentindo desconfortável com a amizade dos dois. Sentia-se excluída, como se não conseguisse acompanhar a história. Além disso, achava que o Albino ajudava mais At do que ela durante todo aquele tempo. Quando Ezequiel lembrou a Janet o motivo dela estar ali procurando por ele, ela comentou sobre a saída que teria aquele dia. At imaginou que ela estivesse se referindo ao novo encontro que teria com Claude e ficou um pouco abalada. Mas, para não estragar o clima, agradeceu a ajuda dos dois e disse que eles poderiam sair para conversar melhor, pois ela iria descansar. Na verdade, ela não estava nem cansada, ela só não queria ouvir mesmo o assunto. Ainda se sentindo incomodada por estar interrompendo ali o momento entre Ezequiel e At, Janet acompanhou o amigo, que não disfarçou nem um pouco de desapontamento por ter que auxiliar a Morena, em vez de ficar conversando com a crush dele e ganhando pontos. Mesmo assim, ambos saíram do quarto, deixando At sozinho. Ezequiel, completamente iludido, conversava com Janet sobre a situação da princesa, pedindo que ela fosse cautelosa devido à posição em que ela se encontrava. Ele jurava de pé juntos que At tinha ido até lá para vê-lo, o que deixava Janet chateada, já que At, além de estar ali por causa dela, ainda acabava atrapalhando o avanço da amizade das duas. Enquanto isso, At estava incomodada com tudo o que estava acontecendo. Ficou tão abalada ao ver Claude com Janet que acabou fazendo besteira e se revelando para Ezequiel. Também refletia sobre como aquele mundo parecia ter sido feito para Janet, que era a protagonista, enquanto ela, Athanasia, na sua história original, além de ter vivido por pouco tempo, sequer possuía magia como ela tem agora. Talvez isso fosse consequências das mudanças que ela vinha causando na trama. Queria focar mais na própria sobrevivência, pois não acreditava e nem queria ser executada por Claude, como havia acontecido com o original. De um jeito ou de outro, tudo o que desejou no passado, quando acordou dentro do livro, era sair do palácio e viver por conta própria. E querendo ou não, isso havia acontecido. Depois que passou a viver escondida em um dos quartos da mansão do Duque, Ezequiel aproveitava as oportunidades que podia para visitá-la constantemente. O garoto era insistente e aos poucos se aproximava usando o interesse dela por livros como desculpa. Janet continuava sendo chamada com frequência para visitar Claude, imaginando que aquele fosse um assunto sensível para At. O jovem Albino evitava tocar sempre no tema. Ainda assim, queria saber como ela conseguiu não ser descoberta todo aquele tempo. At contou que ela estava usando magia para mudar a aparência, assumindo o rosto de uma pessoa comum, o que fazia com que ninguém a reconhecesse. E aproveitando a deixa, ele a convidou para eles passearem no jardim, a levando até aquele canto onde eles costumavam se esbarrar no passado e no local onde, certa vez, ele levou um fora dela. At percebeu que Ezequiel estava sendo bem ansioso. Ele sabia que ela poderia ficar entediada, passando os dias trancadas dentro do quarto, somente lendo, e estava ali tentando levá-la para tomar um ar. Os dois começaram a conversar sobre flores. O garoto até adorava o tema e sempre dizia que colocava flores no cabelo de Janet quando eles eram menores, mas seu comportamento com a Morena parecia mais de irmão mais velho do que de alguém apaixonado, embora na história original ele fosse o par romântico da Janet. Enquanto At apreciava ali uma flor, com aquele cenário lindo que a transformava em uma verdadeira pintura camponesa, é claro que o nosso albino adolescente ficou encantado com sua beleza, a ponto de quase tocá-la sem querer. Mas se conteve a tempo, ficando visivelmente constrangido quando ela ficou sem entender qual era da reação dele. Desculpe, Ezequiel, mas o coração da At tem que ser do nosso mago Lucas, então chispa.
Tudo o que Janet fazia nas suas visitas a Claude era sentar-se frente a ele, esperando que ele pegasse no sono. Para ela, aquilo era um bom sinal, pois significava que ao lado dela ele se sentia confortável. Porém, ao voltar à mansão e relatar ao Duque como estavam indo as coisas, o albino mais velho questionou se Claude puxava alguma conversa ou demonstrava algum interesse nela. Quando percebeu que no máximo as trocas entre os dois se resumia a ela perguntando e ele apenas respondendo quase nada, passou a temer que o possível pai não estivesse tão interessado assim. Mas tentando evitar pensamentos negativos, ela decidiu ir lá visitar a amiga Ati. Ao chegar onde estava a Lourinha, Ati ficou muito feliz com a visita dela e começou a falar sobre os livros que o jovem albino havia indicado a ela. Janet percebeu que nem mesmo a Ati perguntava muito sobre os interesses pessoais dela, da mesma maneira que o Claude também não. Porém, a empolgação de Ati para querer conversar com ela terminou distraindo ambas e as duas passaram horas papeando até anoitecer. Já no dia seguinte, a Janet estava borocochô novamente. Dessa vez estava na companhia do Anastácio, que já estava perdendo a paciência com tantos suspiros a seu lado, que acabou perguntando o que estava incomodando ela. Não foi difícil arrancar a verdade de Janet, afinal a mandíbula dela é solta, ela tem dificuldade de manter essa boca fechada, contou tudo. Que ela era filha não reconhecida de Claude, que a Ati era sua meia-irmã, que achava que estava evoluindo na sua relação com os dois, mas agora ela não tinha tanta certeza. Anastácio não tinha menor interesse naquele assunto, mas ele precisava fingir, né? Perguntou o que ela esperava daquela situação, já que nenhum dos dois sabia que ela fazia parte da família. E Janet ainda não tinha permissão para contar a verdade, logo ela não podia fazer nada a respeito daquilo. Quando ele perguntou o que ela entendia por ser uma família, a inocente respondeu que achava que era um grupo de pessoas que se apoiavam e se amavam incondicionalmente. E de fato deveria ser assim. Mas bastava olhar para a cara de Anastácio ouvindo isso, pois simplesmente esse daí tentou matar o próprio irmão mais novo e ainda teve um filho com a noiva dele. É o último do mundo que ela poderia esperar compreensão. Porém, parecia que o falso moreno ainda tinha algum resquício de sentimento escondido naquele coração de pedra dele, porque depois que Janet ficou triste, falando que não adiantava os esforços dela, que ela não conseguia ser parte da família de ninguém, ele pareceu por um breve momento ficar incomodado em saber disso. Esses irmãos aí urgentemente precisam de uma sessão de terapia, viu? Ou pais problemáticos. Já que não podia demonstrar afeto, Anastácia fez o que ele sabia de melhor, ser uma cobra venenosa. Botou Janet para refletir se Ati e Claude aceitariam realmente ela na família. Mesmo a garota dizendo que Ati já a considerava como uma irmã, Anastácia afirmava que era da boca para fora. Afinal, Janet seria sua rival no trono, já que até então a Ati era a única herdeira. O quão feliz ela ficaria sabendo que agora tinha uma rival? Mesmo fingindo estar preocupado com a ilusão dela de que os laços sanguíneos unem as pessoas, ele continuou metendo medo na garota, comentando sobre o comportamento de Claude com ela durante todo aquele tempo, que nunca demonstrou qualquer sinal de amor, nem mesmo antes do desaparecimento da princesa Atnásia. Achava ingenuidade da parte dela acreditar que Claude a receberia de braços abertos ao descobrir que era sua filha. E o que ela faria quando a princesa retornasse? Será que ele continuaria ali chamando ela? Janet achou estranho o jeito como o amigo falava de Claude. Parecia conhecê-lo muito bem, como se fossem amigos próximos. E por algum motivo ela ficou surpresa, como se tivesse percebido alguma coisa. O problema é o que o Duque Alfeus apareceu na sala, interrompendo a interação entre eles e pedindo que ela se retirasse por tinha algo para falar com o convidado. Alfeus queria saber por que Atanásio estava ali agindo daquela maneira tão temperamental com a pobre criança. E achou estranho que um mago como ele sequer tivesse percebido a sua presença ouvindo a conversa dos dois às escondidas. Concluiu então que Anastácio talvez não tivesse recuperado suas habilidades mágicas. Provando que era uma porta de verdade, Janet não parecia ter percebido quem realmente era Anastácio. Apenas ficou assustada, pois foi a primeira vez que ela viu aquele senhor risonho e zangado. Achou que a culpa fosse um pouco dela e um pouco dele, já que ela só tentou defender sua família das coisas que ele dizia. Mas também lembrou que foi ele que começou, né? Agora preocupada com as coisas que ele havia dito, sobre a princesa não gostar de saber que elas eram irmãs de verdade, ela resolveu ir lá tirar a pergunta diretamente com a Ati, de forma hipotética, é claro.
Quando encontrou Ati, perguntou o que ela acharia se as duas fossem irmãs. Ati, pega de surpresa com a pergunta, não teve tempo nem de responder. Seu rosto foi o suficiente para Janet interpretar a resposta e sair silenciosamente do quarto. Ela gostava da garota. O problema é que a situação que as duas se encontravam, onde a existência de Janet e sua ligação com seu pai significava sua morte, não era muito legal para ela. Ela queria muito ter a liberdade de poder gostar de Janet sem ter esse destino aí esperando. Só que a outra garota tentava se convencer de que Ati não desgostava dessa ideia, afinal as duas se davam muito bem. E estava ali no pensamento positivo, tentando acreditar que ela só entendeu as coisas erradas. Na manhã seguinte, Janet teve uma surpresa, que era Anastácio. Ele foi até ali o quarto dela pedir desculpas pelo que havia acontecido, levando até um presente. Disse que agiu daquela forma porque estava preocupado e, como não queria que ela o odiasse, estava ali pedindo perdão. Claro que isso foi o suficiente para a garota perdoá-lo, e ela ainda pediu também desculpas pelo próprio comportamento. Ela ficou muito feliz, pois ele era a primeira pessoa que se importava com a opinião dela, e não queria que ela o odiasse. Mas, na verdade, o Anastácio estava usando ela como um cavalo de Troia para poder atingir o Claude. Aquele presente nas suas mãos continha magia maligna. Ele queria fazer uma lavagem cerebral para que ela fizesse o que ele desejava, mesmo que isso prejudicasse a alma da garota no processo. Vale lembrar que nosso mago já havia dito que Janet não era uma humana normal, mas sim uma espécie de quimera, o que, ao meu ver, não é muito diferente de São Frankenstein. Porém, depois de recordar o quanto ela ficou feliz, imaginando que finalmente ela teria uma família, no caso Claude e Ati, o próprio Anastácio desistiu de entregar o presente amaldiçoado para ela. Vendo quanto ela queria, removeu a magia e deu o globo de neve inofensivo, mostrando que no fundo, ele ainda tinha coração. Quando já estava de partida, acabou se esbarrando com Ati no meio do corredor, que seguia para o quarto de Janet. Houve um pequeno ou grande choque elétrico entre eles, o que Ati achou que foi apenas energia estática. Quando tentou tocá-lo para se certificar se ele estava bem depois daquilo, o cara se afastou novamente, tentando evitar contato, como se ela tivesse alguma doença de pele. Deu a desculpa de que estava tudo bem e apenas saiu. Ati não conseguia entender porque ele sempre se comportava assim com ela, mas esse assunto ficou para outro momento. Ela foi ali para ver Janet, pois ela estava muito incomodada com o encontro das duas na noite anterior. Anastácio evitava tocar em Ati por conta da magia de proteção de Claude que havia colocado nela. Mesmo que estivesse um pouco enfraquecida, já que o bonito tentou remover todas as camadas de proteção que ele colocou, atingindo Ati com magia, ela ainda tinha um pouco e essa magia entrava em conflito com a dele. Sem contar que ele estava bem odiando a liberdade de Ati de ficar ali passeando pela mansão do Duque enquanto ela deveria estar escondida. Enquanto isso, a Janet havia percebido que Ati também estava preocupada com ela. Sem que a outra precisasse dizer muita coisa, ela concluiu tudo por conta própria. Entendeu que a princesa estava na mesma situação que ela, que era longe da família, vivendo escondida, e que não estava ajudando muito ela ficar ali fazendo perguntas aleatórias. Decidiu então ser fiel à amizade das duas e apoiar a Ati em tudo que ela precisasse. O papai ausente, que não precisa de uma ex-esposa infeliz para fazer a alienação parental, pois ele mesmo faz isso consigo, estava pensando nos olhares de desespero e vazio que ele viu nas últimas vezes que teve contato com a filha. E sua pequena crise de consciência foi distraída com a pergunta aleatória de Janet, que mais uma vez a acompanhavam em um chá do lado de fora, sobre se ele estava sentindo falta da princesa. Para a surpresa de todos, incluindo Félix, que fazia seu papel de escolta, fingindo ser uma rosa atrás dos arbustos, brincadeira, todos sabiam que ele ficava ali de guarda. Ficaram bem chocados ao ver o Claude responder que também via se fazendo a mesma pergunta. Ele andava ouvindo muito ultimamente das pessoas que ele e Ati eram muito apegados. Agora, o próprio queria saber se o que ele estava sentindo era realmente a falta dela. Claude desconfiava que os cavaleiros, contando com o próprio Félix, passaram os 3 meses procurando ela, que nem a cara deles, pois Ati nunca foi encontrada até então. Então ele estava achando que eles não estavam fazendo o serviço corretamente porque tinham medo dele machucá-la. E por isso ele deixou claro que não faria nenhum mal a ela e ordenou que eles buscassem corretamente dessa vez.
Depois de saber disso, Janet voltou para casa eufórica, querendo contar logo a notícia para Ati. Quando a encontrou, saiu falando tudo de uma forma bem confusa, sobre Claude ter mandado procurá-la porque queria vê-la. Falando desse modo, é claro que Ati não achou que fosse algo bom, né? Mesmo não acreditando muito, a empolgação de Janet fez com que Ati se arriscasse a comprovar isso. Então ela se teletransportou no dia seguinte, cuidadosamente para dentro do Palácio Esmeralda. Estava mais difícil do que antes ficar perambulando por ali sem ser descoberta, já que Claude havia aumentado o número de guardas. Usando magia de invisibilidade, ela percorreu o palácio até avistar o Félix. Sem ter certeza se poderia falar com ele, ela resolveu apenas segui-lo para descobrir aonde o Claude estava, acreditando que por ele sempre ter sido bem bobão com ela, não seria tão perigoso. O problema era que ela estava muito enganada, pois por muito pouco não perdeu a cabeça, literalmente. Félix sentiu uma presença ali e mesmo sem ver nada, empunhou a espada, parando bem próximo do pescoço de Ati. O susto foi tão grande que a magia de Ati se desfez e o rapaz entrou em pânico ao perceber que quase decapitou a princesa. Voltando a seu bobão de sempre ao lado dela, comentou que Claude sentia muita falta dela e a convidou para visitá-lo, prometendo pedir permissão pessoalmente a ele para pedir uma audiência. Depois de conseguir essa audiência com o imperador, Ati ficou bem nervosa sem saber qual personalidade de Claude ela encontraria. Afinal, a última queria tirar sua vida. Ele esperava sentado em uma grande mesa, a mesma que eles costumavam almoçar juntos no início de sua convivência. Quando ordenou que Félix os deixasse a sós, o guarda hesitou, pedindo autorização para permanecer um pouco ali. Mas Ati, sem querer irritar mais o pai, apenas sinalizou que ficaria tudo bem, imaginando que se Claude fizesse algo, a primeira coisa que ela faria era gritar bem alto. Então o ruivo saiu e os dois ficaram ali sozinhos. Claude começou um longo interrogatório sobre onde ela esteve, onde dormiu, que ninguém a encontrou, e ela ia respondendo nervosamente tudo, só não confessou que estava usando magia todo esse tempo. O pai esperava encontrar ela em mau estado, afinal era uma princesa vivendo por conta própria. Você nunca imagina que uma Nepo Baby sem um cartão de crédito sem limite dado pelos pais possa sobreviver por conta própria. Ati até se sentiu mal porque parecia mais que era ele que estava passando fome todo aquele tempo, já que estava muito magro e abatido. Como ele demonstrava muito interesse em seu bem-estar, Ati perguntou o motivo de tantas perguntas sobre ela. O próprio Claude não soube responder, apenas disse que se sentia incomodado toda vez que lembrava do rosto dela. Logo em seguida, começou a sentir aquela forte dor de cabeça e teve que encerrar a conversa. Mesmo assim, pediu que ela não fosse embora e que voltasse a morar no Palácio Esmeralda. Ati, preocupada com o estado em que o pai se encontrava, foi até a porta chamar Félix, sem saber que aquilo já estava se tornando uma rotina. O ruivo pediu que ela ficasse no Palácio Esmeralda enquanto ele iria ali ajudar o pai a voltar para a cama. Ela ainda teve tempo de ouvir o imperador solicitar a presença de Janet no palácio por conta da dor de cabeça. As empregadas estavam felizes com a volta de Athanásia, mas incomodadas com a presença constante de Janet, que elas não sabiam porque sempre ia para lá. Depois de voltar para o palácio, Ati descobriu que o pai só conseguia dormir quando Janet estava por perto. Uma informação, ela nem sabia como reagir. Deveria agradecer a rival por isso? A situação dela ainda era estável ali. Como Claude não havia recuperado as memórias, ela não tinha garantia de que sua vida seria pacífica. Estava nervosa com a ideia de ter que voltar a viver ali no palácio, embora um pouco feliz por ele parecer de verdade preocupado com ela. Desejou muito que Lucas voltasse logo de sua viagem, pois ele era o único capaz de poder ajudá-la naquela situação. E como se seu desejo tivesse sido ouvido, o nosso lindo mago apareceu na frente dela, querendo saber o motivo da cara carrancuda que ela fazia. Primeiro, ela levou um grande susto, e finalmente, notando que ele havia voltado, pediu licença a Janet para se retirar por um momento e levou Lucas para outra sala. Até o impressou na parede, perguntando se ele tinha ideia de quanto tempo ela havia esperado por ele. Lucas ficou sem jeito. Afinal, Ati estava muito próxima, e nosso amigo, sendo um moço de respeito, não sabia agir nessas situações. Ela pediu para ele consertar o pai, mas como ele não entendeu o que significava isso, ela contou todo o BO que rolou desde que ele viajou. Quando Lucas descobriu que Claude havia feito Ati chorar, ele ficou bem irritado. Queria dar uma lição no imperador, ainda mais agora que ele tinha recuperado todo o seu poder. Ati deu um tapão na cabeça dele por estar ameaçando a vida do pai, pois ela só queria que ele consertasse o que estava errado com Claude, nada mais do que isso. Antes de resolver a situação, Lucas mandou que Ati tirasse a Janet dali, e nem foi preciso insistir muito porque a garota saiu por conta própria, se despedindo de todos dois. Lucas tentou analisar tudo o que havia ouvido de Ati e até prendeu o cabelo para mostrar foco,
muito lindo por sinal, e achou bem estranho as coisas terem desandado daquela maneira, já que ele havia tomado todas as precauções com a magia dela antes de viajar. Chegou a questionar se ela ficou ali brincando o tempo todo com Raven, mas ela negou. O fato de que a memória de Claude ainda não tinha retornado também era algo que ele estava achando estranho. Ati implorava pela ajuda dele, sendo bem bajuladora, chamando ele de senhor mágico mundialmente famoso e até apontando quanto ele havia crescido e estava mais bonito. Mas é claro que ele não caiu nessa, porque sempre foi óbvio que ele era alto e bonito. Além do mais, ele voltou à sua forma original para lembrar ela que ele sempre foi adulto e só estava usando uma versão dele adolescente para esconder a identidade original, mostrando que modéstia nunca foi parte do vocabulário dele. Quando chegou ao quarto de Claude para tentar ajudá-lo, esse dormia profundamente. Só que Lucas notou algo muito estranho. O imperador não tinha apenas um pequeno problema de amnésia, ele estava morrendo aos poucos. Depois de tentar usar sua magia no corpo de Claude e ela ser repelida, o mago avisou a Ati que o máximo que conseguiu foi curar o corpo dele. Porém, nada podia fazer em relação às memórias, pois Claude estava sofrendo com uma maldição. E maldições eram punições impostas às pessoas que usavam magia maligna. Só que Ati não entendia por que o pai estava sofrendo com isso se nunca soube dele ter usado esse tipo de magia. Depois de pontuar tudo o que estava acontecendo, incluindo a perda de memória e o fato de Claude sempre tentar matá-la quando havia, e a tal quimera, que ele chamava assim a Janet, ser a única capaz de acalmá-lo porque tinha a energia semelhante, Lucas explicou que isso tudo era consequência da maldição. E indo para outro local para conversar melhor, ele contou que os rastros de magia maligna que Claude tinha pareciam vir de muitos anos atrás e perguntou se ela tinha alguma ideia do que poderia ter acontecido nesse passado do pai. Apesar de se lembrar da discussão que presenciou nos seus sonhos compartilhados do pai com aquela fada loira, Ati respondeu que não sabia qual era o motivo. Lucas, por sua vez, disse que antes de partir quase não havia traços de magia maligna mais em Claude. Só pequenos vestígios que ele já estava desaparecendo aos poucos. Porém, algo fez com que a magia revivesse novamente no corpo do imperador da maneira exata que foi aplicada. A culpada disso era a própria Ati. A magia dela sempre foi diferente, até para a visão do Lucas. Então, quando Claude se envolveu dentro da magia dela na tentativa de salvá-la, o tempo para ele foi revertido, fazendo com que a mente e o corpo voltassem alguns anos no passado, quando a magia maligna que ele havia se utilizado estava no seu auge. Resumindo, a mente e o corpo de Claude voltaram ao passado por causa da magia de Athanásia. Ati achou aquilo tudo um absurdo, pois ela não entendia como era possível voltar no tempo e não conseguia acreditar no que Lucas estava falando. E a graça é ela achar isso impossível, sendo que ela é uma transmigrada para um livro no mundo onde existe magia dos Popneat. Você tá andando demais com a Janet, tá ficando com a cabeça de vento igual. Lucas não entendeu o motivo de ela não acreditar nisso, já que ela mesma havia vivenciado várias regressões. Cansada dele ali ficar falando em código, exigiu que ele fosse mais direto e explicasse o que estava querendo dizer. E agora que a magia dele estava 100%, o Lucas era capaz de ver os finais das regressões de Ati. A primeira era considerada a que ela viveu na novel, como a Athanásia original, que acabou sendo desafortunada e teve uma morte triste. Já a segunda foi a vida dela como coreana, onde ela usou medicamentos desistindo da própria vida, revelando que sua partida da Coreia não foi acidental. E a terceira era essa que ela estava vivendo agora, a que chamou a atenção de Lucas desde o momento que se viram pela primeira vez. Por conta da situação incômoda em que se meteu, Lucas recordou o passado, de como seu mestre havia lhe avisado que um dia ele entenderia seus sentimentos e suas escolhas, pois encontraria algo ou alguém que o faria sentir o mesmo. Independentemente de Ati ser ou não a pessoa que o faria compreender seu mestre, ele ainda não entendia porque ficava incomodado com o sofrimento dela. Na verdade, ele nem queria entender a nada, estava bem do jeito que estava, porém preocupava-se com a situação de Claude, porque se ele morresse, a Ati certamente sofreria muito e Lucas não queria vê-la sofrer. Por conta disso, resolveu ajudá-la com aquela situação. Pediu que ela se mantivesse próxima de Claude, pois mesmo que ele não conseguisse se lembrar dela, ainda parecia se importar com a filha. Além disso, embora se sentisse melhor quando a dor diminuía ao lado de Janet, não era bom que os dois ficassem sozinhos o tempo todo, já que a magia maligna da garota também prejudicava o corpo dele, fazendo-o morrer aos poucos. Lucas até achava melhor que ele morresse ao lado de Janet, pelo menos morreria sem dor e de forma rápida. Mas é claro
Claro que ele não poderia dizer isso a Ati, né? Já a Ati ficou desesperada com aquela informação. Deixá-lo sozinho com sua amiga faria seu pai morrer? Que sentido tinha isso? Afinal, ao lado de Janet é quem Claude fica no final da novel. Ela começou a imaginar um final alternativo depois do fim da história, onde o Claude amaldiçoado gritava por ajuda de Janet para aliviar sua dor, e ela corria para socorrê-lo. Resolveu parar de fanficar e focar mais na realidade atual dela, até porque não acreditava que o final terminaria de forma tão triste, embora temesse que isso realmente pudesse acontecer no futuro. Lucas reclamava que achava injusta a quantidade de trabalho que tinha e o valor que ele estava recebendo, e queria que melhorasse essa parte aí. Ati lembrava que ele não pagava nenhum aluguel e morava de graça no palácio. Porém, ele retrucou que isso só acontecia por conta dela, que antes estava em um estado de saúde crítico por conta da mana. Além do mais, ele mal havia voltado de viagem e já tinha um monte de trabalho para resolver. Ati ficou chateada com as queixas dele, afinal ela não tinha nada a oferecer, já que estava quase sendo uma princesa esquecida. Então do nada perguntou se ele queria um beijo em troca. Primeiro Lucas ficou chocado com a ideia, mas depois achou bem interessante e se aproximou querendo que ela explicasse isso melhor. Na verdade, ela não estava falando sério, era apenas uma brincadeira, mas ele gostou muito da ideia e até ofereceu a bochecha para ela beijar. Depois de superar o choque de ver que ele estava levando muito a sério o que ela havia dito, Ati deu um beijinho na bochecha do nosso mago. Mas foi bem na hora que a Lily se preparava para entrar no coma. A babá ficou tão chocada com a cena que deixou a cesta cair no chão. Félix, que estava por perto, segurou Lily para ela não cair e já estava se preparando para usar magia e proteger a princesa da ameaça que a babá parecia ter visto no quarto. E pausa para admirar esse chip. Porém, quando ele olhou pela fresta da porta, só viu a Ati sentada sozinha, com cara de paisagem, e não entendeu o que tanto havia assustado a babá. O Lucas já havia desaparecido, feliz da cena, assim que percebeu a presença da mulher, fazendo-o acreditar que tinha apenas se enganado no que viu. Atanásia passou a visitar Claude todas as manhãs, evitando chamá-lo de papai e usando apenas Vossa Majestade. Mesmo estranhando a presença dela, Félix lembrava ao imperador que foi ele próprio que havia ordenado essas visitas. Ati estava feliz porque o estado de saúde de Claude havia melhorado e ele conseguia dormir tranquilamente de novo. O problema era que tudo aquilo era temporário. Até que o mago conseguisse descobrir uma solução, Claude viveria no modo paliativo para não morrer. A loirinha ficou preocupada ao perceber que o lanche dos dois naquela manhã era composto só de doces. Claro que era algo que ela gostava muito, mas não era do agrado do pai. Ficou aflita com a reação dele, especialmente porque ele demonstrava certo descontentamento. O responsável por isso foi Félix, é claro, que havia solicitado os mesmos pedidos que Claude fazia quando estava com Ati no passado, tentando a todo custo ajudá-la a recobrar suas memórias. Ati ficou emocionada ao provar o chá e perceber que era o preferido dela. O jeito fofo e feliz com que ela saboreava a bebida pegava Claude de jeito. Impossível não querer abraçá-la ou apertá-la, né? Parecia uma bonequinha. Claude perguntou se ela gostava daquele chá e Ati respondeu que gostava ainda mais era da fragrância que ele exalava, como se as pétalas desabrochassem sua boca enquanto bebia. Essa fala trouxe recordações de Diana, já que aquele era o chá favorito de sua amada, e as palavras de Ati soaram idênticas ao que ela havia dito a ele um dia. E essas lembranças começaram a incomodar. Ele tentou reprimir os sentimentos que estavam ressurgindo ao recordar de Diana e só conseguiu quando viu Ati comendo como se fosse uma esfomeada os doces servidos. Ao perceber que ele a observava devorando tudo como se não houvesse amanhã, ela ficou um pouco constrangida. Félix, atrás de Claude, só tentava conter o riso, já que o imperador não conseguia esconder a expressão de espanto diante da cena. Nervosa, Ati esqueceu completamente a situação em que estava e agiu como de costume, oferecendo a Claude um pedaço de bolo para experimentar e o chamando de pai. A expressão dele fez com que ela se desesperasse ao perceber o seu deslize. Tinha esquecido que aquele não era o mesmo Claude de antes. O arrependimento bateu forte, mas, para a sorte dela, ele não a matou. Só ficou irritado com as ações da filha e do amigo, que já não aguentava mais não rir da situação, e mandou que os dois saíssem dali. Na mansão do Duque Alfeus acontecia a reunião de sempre entre Janet e ele, após as visitas dela a Claude para relatar os andamentos das coisas. Dessa vez, Anastácio também estava presente, agora assumindo o nome e título de Visconde Peterson. Vamos deixar de chamá-lo de Falso Moreno por conta disso? Claro que não.
Janet explicou que Claude estava melhor e que a princesa havia voltado ao palácio e que tudo isso se devia ao retorno do mago Lucas. Saber que havia um mago no palácio não agradou nem um pouco a Anastácio. Depois de se despedir para assistir às aulas particulares, deixando os dois homens a sós, a conversa verdadeira começou. Anastácio admitiu que planejava fazer algo contra a Ati enquanto ela estava escondida na mansão do Duque. Mas, infelizmente para ele, ela voltou mais rápido do que o esperado, sem lhe dar tempo de agir. O Duque ficou chocado ao descobrir que Ati havia ficado escondida todo aquele tempo em sua mansão, com seu filho Janet acobertando-a. Ficou ainda mais ofendido ao perceber que Anastácio sabia disso e também não lhe contou nada. Diferente do falso moreno, ele não era um mago, então não tinha habilidades para sentir a presença de estranhos em sua enorme residência. Anastácio deixou claro que o Duque não poderia punir os adolescentes, já que essa informação precisaria se manter em segredo. Afinal, ele próprio também estava ali escondido. Além disso, mesmo que o Albino mais velho soubesse antes da presença da princesa, não faria diferença, já que a Tanásia podia usar magia. Perceber que ele escondia informações mesmo sendo aliado só confirmou ao Duque que não podia confiar nem um pouco em Anastácio. O falso moreno pontuou que agora a chance de Janet conquistar a afeição de Claude com a princesa presente no palácio seriam muito menores. Mesmo assim, o Duque acreditava que ela ainda tinha alguma chance, já que continuava sendo chamada por ele. Anastácio parecia saber sobre a verdadeira identidade de Lucas, ou pelo menos suspeitava do nível de seus poderes, pois demonstrou preocupação com seu retorno ao palácio. Sabia que ele havia se ausentado para buscar a árvore do mundo e achou estranho ele não ter conseguido recuperar as memórias de Claude. Apesar de ser o responsável por toda a situação de Claude e de Ati, Anastácio não esperava que o irmão mais novo perdesse as memórias no processo. Na sua torre particular, Lucas percebeu que alguém havia entrado e mexido em suas coisas, e ficou curioso para descobrir quem foi. Temos um pequeno vislumbre do passado de Claude, quando ele ainda era um pequeno príncipe de Obélia. Ele estava vagando à procura de seu irmão Anastácio, porque ele tinha muito apego. Quando finalmente conseguiu encontrar o paradeiro do irmão, viu que ele estava em frente ao portão da mansão, olhando para o nada, parecendo hipnotizado. Quando se aproximou chamando por ele, o irmão mais velho continuava em transe e disse que alguém do outro lado das grades o chamava. O pequeno Claude achou que isso tivesse a ver com as brigas que a mãe dele tinha com o irmão mais velho, então o chamou para ir assistir a aula que em breve começaria. Porém, o irmão o convidou para matar a aula naquele dia, junto com ele. O Claude atual estava irritado, achando que essas memórias do passado estavam ressurgindo por conta dos papos de família e filha que ele vinha tendo ultimamente, e não estava curtindo muito essas recordações. Enquanto isso, Lucas investigava quem seria o intruso em seu laboratório de magia, já que apesar de o invasor ter roubado alguns feitiços e destruído algumas coisas, não deixou nenhum rastro que o ajudasse a identificar quem era. Uma parte dele queria abandonar o palácio para ir atrás do paradeiro do desconhecido, porém ao lembrar que Ati provavelmente choraria se ele fosse embora de novo, optou por investigar apenas ali mesmo, sem se ausentar novamente. A doida da Ati estava com os planos bem malucos para tentar fazer o pai recobrar as memórias. Depois de ouvir que se um desmemoriado sofresse um grande choque na cabeça, suas lembranças poderiam voltar. Ela começou então a planejar uma forma de fazer isso com seu lindo pai. O problema desses pensamentos intrusivos dela é que Ati é capaz perfeitamente de colocá-los em prática, como já vimos algumas vezes. Para a sorte dela, lembrou-se de que o pai usava magia de proteção no corpo e que se tentasse atacá-lo apenas se machucaria, sendo atingida pela magia e perdendo a vida de forma ridícula e gratuita. Então essa ideia foi cancelada. Ainda bem. Janet chegou para mais uma de suas visitas e Ati tentava esconder seu desconforto em ter que participar daquela reunião entre os três. Claude não sentia nada, mas Janet estava muito feliz com o encontro, enquanto Ati era a única a se sentir mal por não estar curtindo a cena. Janet havia levado chocolates feitos por ela mesma. Sabendo que o pai não gostava de doces, Ati experimentou pelos dois, mas achou estranho o fato de Claude não parar de observar a situação, parecendo até que queria experimentar também. Quando a amiga resolveu oferecer os chocolates ao pai, Ati quase teve uma crise, temendo que Claude ficasse bravo ou fizesse algo ruim com a garota por oferecer algo que ele não gostava. Mas para sua surpresa, o loiro pegou o doce e experimentou sem franzir a testa, como fazia sempre que Ati oferecia coisas a ele. Depois, apenas pediu mais um pouco de chá, dando por encerrado aquele assunto. Apesar de não gostar de doces, ele não tratou Janet da mesma maneira que tratava Ati. Isso deixou a filha bem zangada, sentindo-se discriminada por ele. Vendo a expressão da princesa, Félix, parado na sua moita
garota favorita para fazer escolta, observava a cena, temendo que Ati tivesse entendido o comportamento de Claude de forma errada. Depois da reunião familiar, Ati voltou para o quarto chateada com a situação. Félix assistia a sua frustração diante da indiferença do pai. Ela achava injusto ser tratada de forma diferente de Janet e não entendia por que ele ainda solicitava sua presença nessas ocasiões, mesmo que ele sequer se lembrasse dela. Então deixou escapar que odiava o pai. Ouvindo isso, Félix resolveu se intrometer. Pediu que ela não pensasse assim sobre Claude e o defendeu, dizendo que ele não odiava a princesa, apenas tinha dificuldades em demonstrar seus sentimentos, e isso era algo que ela já sabia bem. Além do mais, apenas diante de Ati era que Claude mostrava suas emoções, fazia caretas e tudo mais, porque se sentia à vontade com ela. O Ruivo queria dizer que na frente de outras pessoas, Claude mantinha uma expressão séria, mas com Ati agia naturalmente. Nosso querido Ruivo positivista acreditava que tudo aquilo passaria um dia e que ele voltaria a ter suas memórias e que as coisas voltariam a ser como antes. Ati se sentiu envergonhada por ter se queixado por causa daquilo e agradeceu ao guarda por apoiá-la. Félix ficou feliz, pois além de estar fazendo aquilo de coração, também era uma ordem de Lily que pediu para ele cuidar da princesa na sua ausência. Dias se passaram e uma das empregadas do anexo de Ati correu para avisá-la de que Jacquiel estava no palácio querendo visitá-la. Mesmo depois de ter sido informado de que ela não estaria disponível para isso, ele se recusou a ir embora e pediu que sua presença fosse informada a ela. Ati se sentiu mal por ter saído da mansão do Duque sem sequer se despedir dele, ainda mais depois de o garoto tê-la ajudado e apoiado em momentos difíceis. Por isso, aceitou a audiência e pediu que ele aguardasse, pois iria encontrá-la em breve. Empolgada com a presença do rapaz, até porque a maioria das empregadas chipava os dois, a jovem criada quis chamar outras funcionárias para poderem ajudar Ati a escolher um novo vestido mais bonito para a visita do garoto. Porém, a princesa descartou essa ideia logo de cara. Ati foi até Jacquiel, vestindo as roupas que ela estava mesmo, e até lembrou o rapaz de que ele não havia enviado nenhuma carta informando da visita, como mandava a etiqueta. Em sua defesa, Jacquiel respondeu que estava apenas acompanhando o pai naquele dia na visita ao palácio e aproveitou para vê-la. Ele até pensou em pedir autorização de Claude para visitá-la, mas imaginou que o pedido seria negado. Então resolveu pedir diretamente a uma das empregadas para falar com ela. Ati aproveitou para pedir desculpas por não ter falado com ele depois de voltar ao palácio. Mas Jacquiel estava tranquilo quanto a isso, só queria saber como ela estava de saúde e se tudo corria bem. Era impossível para nossa lourinha não admirar a beleza do nosso jovem alpino. Durante sua estadia na mansão do Duque, a correria a impediu de reparar como Jacquiel havia se tornado um rapaz tão bonito. Agora, porém, ela percebia isso claramente. Apesar da pouca idade, ele parecia também muito mais maduro. E Jacquiel comentou que Janet havia dito que, embora as coisas estivessem tranquilas entre ela e Claude, o imperador ainda não havia recuperado as memórias sobre a princesa. Por isso, ele estava ali disposto a ajudá-la no que fosse preciso. Por conta de sua gentileza, Ati acabou deixando escapar que agora compreendia porque Janet gostava tanto dele. E Jacquiel achou estranho o comentário, quis saber um pouco mais, e ela explicou que a garota sempre elogiava ele em suas conversas. Percebendo que isso poderia causar algum tipo de mal-entendido, Jacquiel fez questão de esclarecer que seu relacionamento com Janet era apenas fraternal. Ele a via como uma irmã mais nova. Notando que ele estava se explicando para ela, Ati tentou mudar de assunto, dizendo que ele também era gentil com os funcionários da mansão do Duque, e não apenas com ela, apesar de confirmar que realmente tratava todos muito bem, e Jacquiel fez questão de corrigir o que ela disse, pois seu tratamento com ela não era nem um pouco igual ao que ele dava aos outros. Deixou claro que o que ele fazia por Ati não fazia por mais ninguém. Esse garoto sabe ser direto. Ati ficou incomodada e envergonhada com a situação, pensou que os sentimentos de Jacquiel por ela já haviam passado, mas se sentia boa por não ter percebido que estava enganada. Afinal, não faltaram pistas do interesse do garoto por ela todo aquele tempo, né? Estava prestes a dizer algo sobre isso quando foi interrompida pela chegada de Lucas, informando que eles tinham aula naquele momento e que ele foi ali para buscá-la. A princípio, Ati não sabia de nenhuma aula com ele, mas depois entrou na onda e pediu desculpas a Jacquiel, despedindo-se dele. E Jacquiel se ofereceu para acompanhá-la até sua sala de aula.
Mas Lucas não gostou dessa ideia. Se colocou à frente de Ati como um cachorro protetor, bloqueando até a visão que o outro tinha sobre ela, e apenas pediu que ele fosse embora. Afinal, ele estava ali para fazer exatamente o que o jovem rapaz estava se propondo. E marcando o território, Lucas fez questão de mostrar a intimidade que ele tinha com Ati na frente de Jekiel, aproximando-se bastante de seu rosto e tocando sua pele, fingindo estar verificando se ela não estava doente, já que o rosto dela estava muito vermelho. Ati, sem jeito, apenas negou e começou a empurrá-lo para ir embora logo, constrangida por ele estar fazendo aquilo na frente de Jekiel. O rapaz ficou ali encarando Lucas com a expressão fechada, entendendo muito bem o que ele queria dizer ao fazer aquilo em sua frente, mas provando que não era do tipo que foge de uma disputa, e Jekiel impediu que Ati fosse embora sem que ele se despedisse corretamente dela. Pegou uma de suas mãos e a beijou, anunciando que a conversa deles ficaria para outra oportunidade, já marcando um novo encontro. Lucas observava a ousadia do moço, imaginando se ele não deveria simplesmente tirá-lo do mapa. Depois de toda essa cena, Ati tentava se acalmar, trançando os cabelos de Lucas. Ela não sabia como se comportar perto de Jekiel, que não disfarçava seu interesse por ela. Também não entendia porque ele não estava apaixonado por Janet, já que no passado fora assim. Queria até saber como ele começou a gostar de Janet na novel, já que na visão dele, ela era como uma irmã. De tanto forçar a memória para lembrar da novel, recordações que nunca havia visto começaram a surgir em sua mente. Janet apresentando Jekiel como seu prometido para ela, Athanase, e o garoto ficando totalmente ruborizado ao ver Ati. Seu transe foi quebrado por Lucas, que ficou preocupado com sua reação. Como Ati tentava desviar o assunto do que havia acabado de acontecer, comentando sobre o cabelo dele, Lucas resolveu usar magia para alterar o comprimento dos fios, obrigando-a a se concentrar na sua pergunta. Ele queria saber o que havia acontecido, pois se preocupou com a magia que Ati estava exalando quando ficou ausente por alguns segundos, algo que ele nunca tinha visto antes. De repente, Lucas pediu que ela não se rendesse, independentemente dos problemas que estivesse enfrentando naquele momento, pois ele estaria ali para ajudá-la. Ati não entendeu nada e quis saber quando exatamente ela teria se rendido, mas ele não quis contar sobre suas vidas passadas, lembrando que em uma delas ela havia cometido o oposto de viver. Ati pediu que ele parasse de falar coisas estranhas, pois já bastava o Jekiel lhe dando dores de cabeça. Irritada por perceber que todo o tempo ela estava pensando no jovem albino, Lucas quis saber se por acaso ela estava interessada em Jekiel, alguém que ele considerava apenas um ator fingindo ser decente, além de achar que o rapaz se achava demais. Ati defendeu o amigo dizendo que ele não fingia nada, era realmente alguém decente e atencioso com os outros, diferente de Lucas, que vivia sendo desrespeitoso com ela, até porque considerava Jekiel o verdadeiro cavaleiro. Lucas então segurou a mão dela e imitou o gesto feito pelo rapaz, beijando o dorso da mão, e quis saber se fazendo isso, ele também se tornaria um cavaleiro. Diferente de quando Jekiel fez o mesmo, Ati ficou completamente encabulada e mandou que ele parasse, sem entender por que os dois rapazes estavam agindo daquela forma com ela. E a antena de pai coruja e protetor de Cloud, apesar da perda de memória, parecia ainda funcionar muito bem, pois ele sentiu algo incomodando, mas não sabia explicar o que. Janet estava sentada em frente à penteadeira, observando a pulseira que Ati havia lhe dado de presente, comprada no passeio que as duas fizeram ao povoado. Ati havia dito que aquele objeto realizaria um desejo se fosse usado no braço, pois foi isso que contaram para ela. Se fosse pela vontade de Janet, ela usaria a pulseira todos os dias, mas para que Jekiel e o Duque não descobrissem que ela esteve em contato com Ati todo aquele tempo, resolveu mantê-la guardada. Ainda assim, como foi dito que bastava segurar a pulseira por um bom tempo e o seu desejo poderia funcionar, ela sempre mexia no objeto. Janet estava muito feliz, acreditando que realmente estava dando tudo certo, pois nas últimas semanas, ela, Ati e Cloud vinham se aproximando cada vez mais. Esperava que, com o tempo, pudesse se tornar uma família de verdade. Ela estava ansiosa para saber quando poderia contar a verdade a todos. O Duque ainda a impedia, dizendo que era cedo demais. Mas cedo demais para quê? Era o que Janet queria saber, mas não tinha resposta. Além disso, por mais que não quisesse pensar nessa situação, ela ainda temia que a reação de Ati não fosse a esperada quando descobrisse que as duas são irmãs. Lily e Felix estavam no quarto de Ati arrumando as coisas quando a princesa fez uma pergunta muito específica. Queria saber se alguém já havia demonstrado interesse neles e como perceberam isso.
É claro que tentou disfarçar dizendo que era pura curiosidade, mas a reação de Lily ao deixar o quadro que segurava cair mostrou que ela sabia muito bem que aquilo era uma completa mentira. Confusa sobre qual dos garotos a Ati estaria interessada, Lily ficou um tempo em silêncio refletindo, enquanto Félix pensava na situação. Ele descreveu alguns sinais que já havia notado em sua vida, como olhares frequentes e admiração à distância. Lembrando que o amigo era popular, Ati achou que ele deveria ter bastante experiência no assunto e quis saber sobre as confissões que ele já teria recebido. Mas o pobre rapaz disse que nunca teve nenhuma, já que estava sempre acompanhado de Claude fazendo escolta, o que intimidava as garotas. Ati ficou com pena, pois ele parecia não ter vida pessoal de tanto trabalhar para o pai e agora para ela. Então perguntou à segunda pessoa da sala, que era Lily. Lily comentou que recebia muitas cartas e convites para dançar em festas, mas não gostava de dançar, apenas de observar os outros dançando. Por isso, nunca aceitava esses convites. Ouvindo isso, Félix se lembrou de que em eventos em que eles estiveram juntos, os amigos dele sempre acharam que Lily tinha uma quedinha pelo Félix, já que ela costumava ficar próxima dele sempre nas festas. Eles insistiam que Félix tinha que chamá-la para dançar, mas ele mesmo havia notado que ela parecia usá-lo como escudo para se afastar de outros homens. E se sentiu bem aliviado por não ter dado ouvido aos amigos, porque a garota sequer gostava de dançar. No fim, Ati não tirou nenhuma experiência concreta dos dois, mas começou a pensar que o romance era algo em que nunca havia parado para refletir. Afinal, sempre esteve mais preocupada em sobreviver desde que chegou ali, e não sabia como lidar com Lucas e com Jacquiel. Para não se estressar mais com esse assunto, resolveu se concentrar apenas na recuperação do pai e não nesse negócio de romance. Por isso, no dia seguinte, foi visitar o pai em seu escritório. Agora, ela conseguia chamá-lo de pai novamente, sem nenhuma reação negativa da parte dele. Convidou-o para um passeio de barco, já que o tempo estava bom e as flores haviam desabrochado, e não fazia bem ele ficar também o tempo inteiro dentro do escritório, trabalhando. Para sua surpresa, Claude aceitou de boa, e ela até achou que fosse uma piada. Quando perguntou se deveria chamar Janet para ir junto, pensando que a presença dela ajudaria na recuperação dele, Claude ficou chocado com o pedido, mas não disse nada contra, apenas deixou claro que se ela quisesse convidar, não haveria problema. Ati saiu animada para enviar uma carta a Janet, combinando o passeio para o dia seguinte. Depois que ela saiu, Félix percebeu que Claude parecia incomodado com algo e perguntou o que era. O louro tsundere apenas comentou que havia uma planta perigosa naquele lago e ordenou que ele a removesse. Félix informou que a planta já havia sido removida por ordem dele mesmo no passado. Ainda assim, Claude continuava preocupada, achava o lago muito fundo, além de não parar de olhar para a porta do escritório como se esperasse que a Ati voltasse a qualquer momento. Vendo isso, desbocado do Félix, perguntou se ele estava preocupado que a princesa caísse no lago. Mas, como bom tsundere, Claude respondeu que ele estava falando era besteira e mandou que o ruivo saísse de sua sala e o deixasse em paz. Félix saiu, é claro, mas muito feliz, achando que aos poucos a memória de Claude estava retornando. Ati e Janet estavam abismadas com a grandiosidade do barco em que fariam um passeio. Até Claude parecia constrangido, já que a ideia não havia sido dele, mas sim do nosso ruivo. Enquanto as meninas admiravam o lindo lago e conversavam, Claude, como de costume, começava a pegar no sono. Porém, de repente, ao tentar segurar o guarda-chuva de Atanasia, que quase caía na água, Janet correu para ajudá-la, mas acabou caindo no lago junto com o objeto. Como ela não sabia nadar, começou a se afogar. Ati gritou socorro para o pai para que ajudasse a garota. Mas Claude não estava nem aí. Ah, Claude, você não muda, né? Ati, desesperada, suplicava, pois também não sabia nadar e não tinha nenhuma magia que pudesse salvar a amiga. Gritava aflita para que Claude fizesse alguma coisa. Só quando ele percebeu que Ati poderia cair do barco com aquela agitação é que o Claude reagiu e pediu que ela se debruçasse sobre a borda do barco, o que ela achou um absurdo, achando que ele devia prestar atenção na pessoa que estava correndo perigo, que era Janet. Mas graças a isso, Claude acabou usando sua magia para salvar a menina. Ele não ficou desesperado a ponto de se jogar na água como ele fez a primeira vez com a filha. Parece que cair naquele lago junto a Claude virou um rito de passagem, né? E se não for filha dele, ele segue aquele ditado popular: quem pariu Mateus que balance.
Mas você sabia que a versão correta é quem pariu os teus, Game Valley? Depois de muita má vontade, ele usou magia para secar a garota e os três se sentaram para um piquenique. Ati usou magia para aquecer o corpo de Janet e ainda reclamou com ela por ter agido de forma imprudente, sem pensar, tentando pegar aquele guarda-chuva. Janet estava feliz porque Claude a havia salvado e Ati estava ajudando ela a se aquecer. Porém, quando agradeceu ao suposto pai, ele foi completamente indiferente ao seu agradecimento. Ati precisou chamar a atenção de Claude para que ele ao menos respondesse à menina. Janet percebia como os dois, pai e filha, se davam muito bem. Em outro momento, junto de Lucas, o mago comentou como Ati não estava mais socando ou brigando com ele por conta do comportamento do pai. Isso porque ela via uma grande melhora em Claude. Mas Lucas lembrou que aquilo era apenas temporário. Sua magia para ajudá-lo não tinha o curado de fato. Mesmo assim, Ati ainda estava feliz e respondeu que mesmo que ele não recobrasse as memórias e quisesse atacá-la, ela agora poderia usar magia para fugir. Isso só fez Lucas ficar ainda mais preocupado, porque ele temia que Claude pudesse fazer algo contra a Ati. Só que Athanasia continuava sendo otimista. Ela perguntava quem em sã consciência acordava e vai de um coma e descobria que tinha uma filha e aceita isso de boa, mesmo sem saber se ela é realmente sua filha. Ainda mais alguém que nunca foi casado, como é que ele podia ter uma filha? Então ela via isso como bons sinais de que o pai estava aceitando muito bem a sua existência ali. Lucas teve que concordar que realmente Claude estava reagindo bem tranquilamente a tudo isso. Ati continuou pontuando suas observações, dizendo que mesmo que o pai não tivesse a melhor das personalidades, pelo menos ele já não mais a rejeitava. Lucas não entendia por que Ati estava tão feliz com aquilo. Parecia que toda a felicidade dela girava em torno do pai. Era papai pra cá, papai pra lá. Isso fez lembrar do seu mestre e da família que ele havia construído. Seria tão bom assim ter uma família? Como isso parecia algo muito importante para Ati, Lucas estava prestes a se oferecer para fazer algo por ela. Perguntou se ela queria viver para sempre ao lado do pai e quando ela confirmou que sim, ele já estava se preparando para lançar uma magia ou realizar alguma coisa que fosse ajudá-la nisso. Só que a própria interrompeu pedindo que ele ensinasse a ela magia. Desde o incidente com Janet, Ati vinha querendo aprender magias que pudessem ajudar em situações como aquela. Mostrou tudo o que ela já sabia fazer, como usar magia para criar dinheiro, que desaparecia depois de alguns dias, e tentar levitar objetos, porém terminava explodindo. Lucas achou que ela era muito parecida com Claude e topou ensiná-la, já que os dois eram esforçados. Mesmo que ele normalmente não fizesse isso, pegar alguém para ensinar magia, ele resolveu ali abrir uma exceção para Ati. Ele chegou até a considerar contar a ela sobre a árvore do mundo, o que poderia realizar seu maior desejo, que era viver para sempre com o pai, mas achou melhor deixar isso para um outro momento. O bichinho estava tão apaixonado que parecia disposto até a revelar seus segredos. Se fosse nos dias atuais, com certeza daria a senha do celular para a namorada. No passado, quando o antigo imperador levou seu filho Aertenitas para conhecer o Lucas, o mago foi completamente grosseiro e arrogante com o garoto, que estava todo emocionado para conhecer alguém tão importante quanto ele. Lucas rebaixou o menino a ponto de tratá-lo como inferior a uma formiga. Achou um traje o imperador levá-lo até ele, pedindo que ensinasse magia, quando o possível herdeiro mal possuía óleo de joias vívidos. Chamou o garoto de lixo e ainda ordenou que nunca mais aparecesse em sua frente. Ati, me diz uma coisa aqui, querida. Os homens que você se interessa são todos inspirados no seu pai, é? Lucas recordava disso quando estava com Ati. Aquilo havia acontecido na época que ele havia decidido abandonar tudo e deixar seu cargo de mestre da torre e entrar em seu sono profundo. Naquele dia ele simplesmente não estava de bom humor. E eu nunca quero ver você mal-humorado de novo, viu? Ele deixou bem claro para Ati que o fato de estar ensinando magia a ela era algo muito raro, porque mesmo que fosse ou não da realeza, ele nunca se importou com isso. Lucas nunca ensinava ninguém que ele considerasse estúpido ou indigno de seu tempo, assim como não aceitou ensinar aquele garoto o Aertenitas. Ati sabia pelos livros que Aertenitas havia se tornado o imperador mais poderoso da história de Albélia, mas Lucas achou estranho ele ser considerado dessa forma. Isso fez Ati perceber que Lucas poderia ser velho demais. Ela já tinha ouvido falar sobre magos viverem por mais tempo que uma pessoa comum, mas estava curiosa sobre a idade real dele, afinal, esse Aertenitas era um imperador muito, mas muito antigo. O treinamento de magia de Ati começou com magia de bloqueio, pois Lucas apontou que a magia dela estava vazando todo aquele tempo. Algo que ela achou estranho, já que o pai, que era mago também e
conseguia sentir esse tipo de problema com a magia, não havia notado nada. Lucas explicou que ele era o único capaz de perceber isso. O problema era o jeito como o Lucas explicava e ensinava as coisas. Não era de maneira nada simples, muito menos óbvia, o que deixava ela irritada, pois não estava entendendo quase nada. Ainda assim, ela resolveu tentar o método maluco dele com base no que conseguiu captar. Não é que funcionou? Sentiu-se até um prodígio por ter conseguido com tão pouca informação. Lucas achava que o fato de Ati entender sua explicação e conseguir usar magia na primeira tentativa só provava que os antigos magos da torre estavam errados sobre seus métodos de ensino. O verdadeiro problema eram sempre seus alunos, não ele. Depois passou a ensinar outra magia em que ela tinha dificuldade, mesmo Ati querendo logo aprender a de fazer pessoas flutuarem. Lucas decidiu deixar essa por último por ser mais complexa, mas Ati achava que não parecia tão difícil, afinal até o pai dela fazia com facilidade. Lucas fez uma observação dizendo que o Claude provavelmente havia treinado muito para atingir aquele nível, mas Ati sequer conseguia imaginar Claude se esforçando para aprender alguma coisa. Para ela, o pai já era um prodígio nato. Já Lucas discordava, dizendo que tanto ele quanto Ati compartilhava esse interesse de se empenhar em aprender as coisas, e tinha muita curiosidade por saber como é que ela viu o pai. Para animá-la, Lucas deu uma demonstração da magia que ela queria aprender, mostrando o grau de dificuldade. Ele fez flutuar tanto ela quanto vários móveis ao seu redor. Ele disse que ela ia ter que começar com pequenas coisas até atingir aquele ponto. Ele mostrava total domínio da magia e disse que ela teria que aprender até ficar tão boa quanto ele. E ainda ficou ali pedindo para ela elogiá-lo porque ele era muito forte. Enquanto isso, Jaquiel e Janet conversavam na mansão. A garota queria muito aprender magia para ajudar a Ati nessas coisas, afinal, ficou fascinada com a magia da amiga para aquecê-la e como Claude usou para resgatá-la e secar suas roupas. E Jaquiel concordou dizendo que seria muito bom também aprender magia, pois assim eles não precisariam apenas ficar esperando as visitas da princesa. Pois ultimamente era o que os dois faziam, ficavam em frente à janela aguardando o momento que Ati se teletransportasse até lá. Janet ficou feliz por ele pensar igual a ela, mas isso pareceu incomodar o rapaz, mostrando que não gostava de enrolação, e Jaquiel disse diretamente que os sentimentos que ele tinha por Ati eram completamente diferentes dos que ele tinha por ela. Afirmou que a princesa era a pessoa mais importante da vida dele naquele momento. Janet, embora um pouco abalada, respondeu que entendia, pois sabia que Ati era bonita e talentosa. Mesmo assim, o rapaz não quis prolongar aquele assunto, pediu apenas desculpas e saiu da sala. O falso moreno, por sua vez, estava acompanhando toda aquela conversa dos dois às escondidas. Em sua conversa com Lucas no outro dia, sobre o pai sempre se esforçar para fazer as coisas e o fato de ele não entender o jeito que ela o via, Ati começou a analisar a rotina do pai Claude. Ele realmente se empenhava muito e sempre tomava a frente dos serviços, mesmo que, às vezes, Félix o auxiliasse. No fim, era sempre Claude que concluía as obrigações, sem contar que nunca faltava aos eventos imperiais, sendo extremamente diligente. Ela estava fazendo seus deveres escolares no escritório junto com ele, da mesma forma que acontecia no passado. De tanto ficar o encarando, Claude quis saber o que ela queria. Sem graça por ter sido pega, ela comentou que estava com dificuldade em um exercício. Pensando que ela estava pedindo ajuda e acreditando ser algo que eles costumavam fazer antes de perder a memória, Claude resolveu ajudá-la com a questão. Depois do susto por vê-lo sendo tão solícito, Ati ficou ainda mais admirada ao perceber que o pai também era inteligente com equações. Ela notava que, mesmo sem se lembrar dela, ele estava se esforçando para tratá-la como antes. Agora, ela se perguntava se ele fazia isso apenas por culpa de tê-la tratado mal. Quando Claude disse que ela não precisava se esforçar tanto em seus estudos, Ati respondeu que não estava fazendo por esforço, mas sim porque gostava e achava divertido. Além do mais, amava ser elogiada. Por um breve instante, Claude se recordou de sua infância ao lado de Anastácio, que também o elogiava quando ele fazia as coisas certas. A conversa seguiu com ela perguntando se ele gostava de estudar, mas Claude não soube responder, pois nunca havia pensado nisso. Então ela contou que estava se esforçando nos estudos de magia com Lucas e que o mago havia dito que ele, Claude, também havia se esforçado bastante para aprender magia. Ati afirmou que queria ser uma maga tão forte quanto o pai e quis mostrar o que havia aprendido até então. Depois de muito esforço, ela conseguiu fazer um livro flutuar, mas perdeu o controle
e o livro explodiu na cara do pai, cobrindo o rosto dele de páginas. Nem preciso dizer que ela ficou desesperada achando que iria morrer por conta disso, né? Mas Claude nada fez. Apenas corrigiu o que ela precisava ajustar para melhorar o controle da magia. E fez uma pequena demonstração remontando o livro destruído. Depois das explicações do pai, ela conseguiu realizar a magia sem nenhuma explosão. Ficou tão feliz em mostrar para ele que, quando olhou para Claude, algo milagroso havia acontecido. Ele olhava para ela sorrindo, dizendo que ela havia feito um bom trabalho. E vamos ficar alguns segundos admirando esse sorriso, hein? Amém. Quando Ati disse que só conseguiu concretizar a magia porque era a filha dele, algo estalou dentro de Claude e ele começou a se sentir muito mal. Mandou que ela saísse dali, mas preocupada, Ati achou que fosse dor de cabeça e se recusou. Claude, mais brusco, gritou para que ela saísse e, vendo que ele estava bem irritado, ela obedeceu. Já era noite e Claude estava atormentado com a relação dele com a Thanasia. Ele ainda não se lembrava dela, mas sabia que ela era sua filha. Recordava que nunca planejou reconhecê-la como filha antes, após perder Diana, mas também nunca conseguiu se desfazer dela de fato. Por conta disso, ele havia usado magia maligna para se livrar da dor e calar seus sentimentos. Mesmo assim, porque aquela garota ainda estava a seu lado. Ele nunca foi um bom pai para ela e a machucou diversas vezes. E ainda assim, ela mostrava orgulho de ser filha dele. Isso fez recordar de Diana, que também suportou seu comportamento e mesmo assim falava com orgulho que era sua esposa. E para mim, todos vocês precisam de tratamento psiquiátrico. Lucas foi até a sacada do quarto de Ati apenas para informar que o pai dela estava melhor. Só assim ela conseguiu ir para a cama e descansar. Porém, ele não contou toda a verdade. Claude não estava nada bem. Ati estava feliz porque, mesmo que o pai não fosse o mesmo de antes, estava se esforçando para ser. Era como Lucas havia dito, todo aquele tempo o foco dela foi tentar sobreviver a ele. Mas na verdade, ela não sabia muita coisa sobre o pai. Mesmo ele tendo subido ao trono apenas para sobreviver, Claude levava sua missão com muita seriedade. Ele sempre foi rigoroso com os nobres e considerado bom governante pelos plebeus. Porém, não deixava de ser cruel, afinal foi capaz de ordenar um extermínio no Palácio do Rubi. Ele também sempre a ameaçava, mas nunca afastou ela de verdade. E Ati queria entender qual era o motivo. Claude não parecia o mesmo personagem que ela leu na novel, mesmo com sua personalidade ainda sendo fria. Ela se perguntava por que na história ele havia se comportado daquela forma. Seria culpa da magia maligna que ele havia usado? Afinal, ele lançou magia para calar seus sentimentos por ela ao nascer. Seria esse o motivo dele ter evitado todo aquele tempo a Thanasia na novel? Ele mesmo havia dito que se sentia incomodado quando ele estava perto da filha. E Lucas também dizia que o problema de Claude era a própria Ati. E ligando os pontos, Ati se perguntava se Janet, por aliviar sua dor, foi o motivo dele tê-la adotado na história, já que devido à magia, ele sentiu o oposto que sentia pela filha. Assim foi fácil ele se livrar dela quando teve uma oportunidade. Porém, isso deixou Ati profundamente triste, pois a verdadeira Thanasia, como ela ainda acreditava ser outra, morreu sem entender o motivo do pai a odiá-la tanto. A dor foi tanta que ela não conseguia parar de chorar pensando nisso. Não entendia por que sofria tanto por uma personagem fictícia. Parecia até que ela era a própria Thanasia de fato. De tanto chorar, amanheceu com os olhos inchados, para susto de Lily. Depois de dizer que não dormiu por conta de um pesadelo, Ati seguiu sua rotina, ainda pensativa sobre as memórias em que Janet ajudava o pai, algo que nunca havia acontecido na história original. Ela chegou à conclusão de que isso ocorreu após a morte de Thanasia. Infelizmente, mesmo com Janet correndo para tentar aliviar a dor do pai, no seu sonho Claude não resistiu e acabou falecendo. E naquele sonho havia outra pessoa que estava incomodando Ati, alguém que ela não sabia quem era, mas no fundo achava reconhecer de algum lugar. Ati decidiu focar em entender o motivo da maldição ter diminuído antes do pai perder as memórias, pois a única diferença que ela conseguia encontrar entre a história original e o que ela estava passando é que a Thanasia do passado e a atual conheceram o pai em momentos diferentes. Por exemplo, a Ati conheceu com 5 anos e a outra com 9. Tudo indicava que talvez fosse a presença dela quando ainda criança que foi enfraquecendo a magia maligna do Claude. Seria porque aceitar a existência dela
contrariava o propósito da magia que ele jogou em si, ou apenas porque ela era fofa demais para ser odiada. Lucas apareceu, ou aparentemente já estava ali há algum tempo, zombando, dizendo que ela estava ainda mais feia do que de costume ao fazer aquelas caretas fofas. Ele se interessou pelo sonho que ela teve, já que alguns magos possuíam sonhos premonitórios, embora ele mesmo nunca tivesse tido um. Desconfiava que o sonho de Ati fosse uma premonição do futuro, afinal, ela era alguém que havia cruzado o tempo e espaço e não poderia ser uma pessoa comum. Lucas contou que havia descoberto sobre o caso de Claude. Ele não havia feito apenas uma magia maligna. Além de tentar calar seus sentimentos pela filha, ele também lançou uma para esquecer alguém. E é claro que Ati já imaginava quem seria essa pessoa que ele tentou esquecer: a sua mãe, Diana. Ela já sabia do amor do pai pela mãe, afinal, em todos os sonhos que ele compartilhou com ela, Diana sempre esteve lá. Mas não imaginava que ele fosse capaz de ir tão longe apenas para não sofrer com a perda dela. Isso a emocionou profundamente, deixando Lucas sem entender nada. Como nos sonhos Diana sempre chorava, Ati tinha certeza de que a mãe compreendia o sofrimento de Claude. Achando que ela chorava com medo do pai morrer, Lucas acabou deixando escapar que estava tentando impedir que isso acontecesse. E só assim a Ati descobriu que Claude estava realmente morrendo, exigindo então que Lucas confessasse tudo o que ele estava escondendo dela. Depois de saber que o pai não estava nada bem e que era a própria mana dele que o mantinha ativo todo aquele tempo, Ati começou a se sentir culpada, pois agora ela entendia por que o pai havia passado mal depois de ajudá-la naquele dia no escritório com magia. E ela queria uma forma de ajudá-lo, já que acreditava ser a causa de toda a sua condição. Pediu que Lucas explicasse para ela o que significava uma onda mágica. Ele respondeu que isso acontecia quando a magia dentro do corpo do mago perdia o sentido e se tornava selvagem, seja por excesso de muita mana ou por um bloqueio no fluxo. Era como o que havia acontecido com ela quando ela tocou o Raven. Lucas estava achando muito estranho ainda isso ter acontecido com a Ati, já que ele sempre impediu que a mana dela escapasse, botando magias ali de proteção sobre ela. Perguntou se algo diferente havia acontecido naquela ocasião. Depois de tanto pensar, a Ati mencionou apenas que ela sentiu uma energia estática quando ela havia tocado o Raven. Só que Lucas não via relação perigosa com aquilo e mandou que ela refletisse mais para identificar outra coisa que pudesse ter acontecido de diferente, de fato. Por hora, ele queria que ela continuasse estudando magia, pois mesmo que o problema de Claude não tivesse a ver com ela, já que foi ele próprio que jogou a magia em si mesmo, talvez fosse a própria filha a solução para que ele saísse dessa. E aí vai mais uma aula maluca, difícil de entender, dada pelo Lucas, sempre resumidas com você faz pô, você faz banda, aí você faz oxe. Só a Ati mesmo pra entender isso, né? Ela decidiu focar em dominar sua magia, já que parecia ser a única capaz de salvar o pai, então ela estava disposta a codificar todas aquelas maluquices do Lucas. Enquanto isso, a ficha de Janet finalmente caía sobre o fora que ela havia levado. Ela realmente acreditava que um dia ela se casaria com Jacquiel, afinal, o Duque sempre os criou como se fossem noivos. Desde que descobriu ser uma princesa, ela sonhava com casamento tipo conto de fadas, mas agora ela percebia que não parecia nada com uma princesa, combinava mais com a Ati, e uma espiral de depressão começou a afetá-la. Ela se comparava com a Ati, que era talentosa, bonita e próxima do pai, enquanto ela vivia ali sendo repreendida pelo Duque e se sentindo sozinha no mundo. Sem conseguir dormir, resolveu dar uma volta pela mansão no meio da noite e encontrou Anastácio bebendo na sacada. Como sempre, o cínico pediu segredos sobre sua presença. Ele acolheu a garota, convidando-a para sentar-se junto a ele e até deu um cobertor por conta do frio. Janet achava Anastácio muito legal e gentil com ela. Diferente de Claude, ele a fazia se sentir confortável. Por outro lado, Anastácio, sem demonstrar nenhuma empatia, era contente porque a magia maligna que ele havia colocado em Janet estava aumentando e agora ele enxergava a garota como útil novamente. E assim terminamos a nossa segunda temporada. Se quiserem continuação com a terceira, ajude o portal a fazer esse vídeo bombar. Deixe o like, indique para amigos, se inscrevam para não perder as próximas viagens. Nos vemos na próxima? Espero que sim. Bye bye!